Amém. Nós vamos inclinar nossas cabeças sob o som somente clear. Nós vamos receber a mensagem desta noite. Amém. Amém, amém. Nós vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ler as nossas escrituras em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Leremos o verso 12 e o 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e o 13. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Muito obrigado, Jesus. Eu agradeço ao meu Jesus pelo perdão, por nossas vidas e sua grande proteção. Sou grato a Deus por responder minha oração, pelo meu lar e pela paz no coração. Divino Mestre, muito obrigado por tudo quanto a mim tens feito. Receba agora os meus louvores de inteira gratidão. Quero que sirva de adoração. Tu és a luz que me conduz ao Criador. Confio em ti, pois sei que és meu Salvador. Quero
servindo mostrarei teu grande amor, divino mestre, muito obrigado por tudo quanto a mim tens feito. Receba agora os meus louvores, de inteira gratidão quero que sirva de adoração. Divino mestre, muito obrigado por tudo quanto a mim tens feito. Receba agora os meus louvores, de inteira gratidão quero que sirva de adoração. De inteira gratidão quero que sirva de adoração. De inteira gratidão quero que sirva de adoração. Deus abençoe a todos, né? Os nossos ouvintes, os nossos amados, todos aqueles que estão conosco através da internet e aqueles que nos ouvirão através do rádio. Deus os abençoe a todos. E nós que estamos presentes, que nós possamos juntamente com todos usufruirmos disto. Estava pensando sobre esta escritura. É uma escritura que o profeta de Deus, ele baseou uma mensagem nela, com o título Abrindo o Caminho. E gostaria de tirar a nossa mensagem nesta noite desta mensagem, abrindo o caminho. Agora, esta escritura que nós lemos, ele disse: aquele, pois, que cuida está em pé, olhem que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará atentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que o possais suportar. Bem, nós vamos observar, amados, diante desta escritura, duas formas de pessoas que sofrerão a tentação. Uma sofrerá uma tentação humana, a outra sofrerá uma tentação no espírito. Isto é a verdade. Uma é uma tentação carnal,
a outra é uma tentação espiritual. Agora, eu creio assim que nós, ou seja, todos aqueles que são filhos e filhas de Deus e que são nascidos dele, eles não sofrem a tentação do espírito. Eles estão livres desta tentação. Eles podem sentir ou sofrer uma tentação humana. Mas você não pode sentir uma tentação do espírito. Jamais um verdadeiro filho nascido de novo do espírito, ele será tentado das coisas espiritual quanto à palavra de Deus. Você nunca desejaria ou nunca desejará voltar a crer em uma doutrina anti-escriturística, bens como a Trindade, o ensinamento de três deuses distinto da suposta, da Santíssima, da Trindade. Você nunca será tentado a crer nisto. Correto? Nunca. Você nunca será tentado a crer em uma falsa doutrina. Não pode. Agora, você pode ser tentado em tentações materiais, carnal. Tentações natural, isto é a verdade, física, que é o que a Bíblia disse. Deus permite que essas tentações venham sobre os seus filhos para trazer uma edificação de aperfeiçoamento. Provas, tentações. Você pode ver que o apóstolo São Tiago, no primeiro capítulo, no verso 2, ele fala estas palavras bem assim: meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações. Você está vendo aí? Ele não disse em uma tentação, mas em várias. Em várias tentações. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Então, onde eu tenho visto aqui, que cada tentação e cada prova que você é tentado e provado, isso daí vai produzir em você paciência. Você, sendo esse crente estabelecido, edificado, vamos chamar, nascido de novo, cheio do Espírito, você é uma pessoa madura. E você tem convicção naquilo que você é. O que você vejam quando essas coisas sucedem? Você para, você espera com paciência no Senhor. Logo você diz assim: Deus está atrás deste quadro. É um propósito de Deus que isso venha sobre mim. E você tenha paciência com aquilo dali. Isto é a verdade. Aí ele disse: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita.
para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. Por isso que eu digo, irmãos, um crente verdadeiramente nascido de novo, cheio do Espírito, ele vence as suas provas, ele supera as suas provas. Você já nasceu um vencedor. Você não pode ser nascido do Espírito Santo, ser um filho de Deus e perder para o seu inimigo. Não, você não perde. Porque quem está lutando as suas lutas é Ele, é Jesus, é Deus. Ele está permitindo que essa prova venha sobre você, ou essa tentação, para te chegar ao lugar que Ele quer que você chegue. Ele sabe muito bem. O profeta, ele disse que quando Deus, o Pai, viu seu filho na cruz, clamando ali, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Aquilo dali não foi falta de amor, aquilo dali foi porque ele o amava. Ele o amou tanto que agradou-lhes moer. Porque ele queria tirar dele o melhor que ele tinha, que era aquela fragrância daquele lírio, que era a fragrância daquela rosa de Saron, para que ele pudesse trazer edificação a outros. E quando nós somos verdadeiramente nascidos de novo, carregados e cheios do Espírito, você supera todas essas coisas e você tem gozo por suas tentações e por suas provas. Por quê? Porque você venceu todas, superou todas. Correto? Isto é verdade. Por isso que ele disse: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisas alguma. Isto é Cristo em cada filho. Bem, agora nós vamos observar que no verso 12 desse mesmo capítulo, esse apóstolo ele diz assim: bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado quer dizer felizes. Felizes. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Vejam. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então nós vamos entender assim, que cada tentação, provas, dificuldades, sofrimento, angústia, e tudo que nós passamos, são exatamente para aperfeiçoar o caráter nosso no caráter de Jesus. Isto é a verdade. Porque você só pode receber a coroa. Quem é que é coroado? É só rei. Quem é coroado senão o rei que senta no
trono. E quem é que herda o reino, ou seja, o trono? É os príncipes. E os príncipes também têm uma coroa. Eles são compartilhador desta coroa de Jesus Cristo, que é uma coroa de vitória. Agora, se é de vitória, então nós temos que passar do jeitinho que ele passou, sem perder a batalha, sem perder a luta. Vê? Deus, novamente, na forma do Espírito Santo, está passando pelas mesmas tentações que ele passou antes, irmãos, através de cada um de seus filhos. Por isso que todo verdadeiro cristão, ele tem prazer em sofrer por amor à palavra, por amor o nome de Jesus. Ele disse: por causa do amor pelo meu nome, sofrereis e padecereis perseguições, tribulações, sofrimento. Vejam. Agora, você vai observar uma coisa aqui, aonde ele desce mais um pouquinho e disse: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então quem é que trouxe isso sobre cada um de nós? É Satanás. Deus permitiu que isso viesse sobre nós, para ver como nós agiríamos, como a nossa fé estaria estabelecida. Vejam, quando esta fé, ela está ali, descansado na palavra da promessa, ela não se agita, ela não se exaspera, ela é paciente, ela espera com paciência no Senhor. De todas as maneiras, ou de todas as formas, não importa o que aconteça, aquilo é para o bem daqueles que o amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto, o decreto divino. Isto é a verdade. Deus não tenta de ninguém e de ninguém é tentado. Vê? Aonde está a coisa? Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Nós não podemos deixar ser enredado por isto, ser levado por isto, porque na verdade Jesus, ele venceu isso por cada filho. Ele venceu a concupiscência da carne, que é uma coisa terrível, a concupiscência dos olhos, que é pior, e a soberba da vida. Essas três coisas que homem algum nunca venceu, Deus venceu feito carne, dando-nos o exemplo como nós também devemos fazer. Agora não é você, não é nós, é Ele. É para isso que Deus sentiu essa necessidade, principalmente nesta era em que nós vivemos, que é uma era muito avançada, uma era muito moderna, uma era que, falando-se cientificamente,
ela já chegou ao seu apogeu. E Jesus sentiu a necessidade de enfrentar esse desafio outra vez, através da carne humana, que era em cada filho, em cada um dos seus atributos. Vê? Ele fez questão, porque em verdade Deus venceu Satanás sendo espírito no mundo invisível, venceu Satanás feito carne aqui no mundo visível, e agora ele voltou para vencer de novo ele através da carne, em cada filho seu, que é nascidos e gerados do seu corpo. Vejam que peso que nós temos sobre nós, peso de eternidade, peso de força, peso de poder, porque peso é força, é poder, é vigor. Irmãos e todos que nos ouvem neste momento, se você parar e der uma olhada através da visão do Espírito, da fé, e você então vai visualizar que você é uma pessoa que tem tudo na sua vida. Todos os poderes dos céus, todos os poderes da terra está em você. Agora mesmo, não é amanhã não. Não é no milênio. É agora. Por isso que você não desafia Satanás no terreno dele confiado em você. Você desafia Satanás no terreno dele confiado em Cristo. Que não é eu, não é você que desafia. É o próprio Espírito de Cristo que vive em você, que desafia o inimigo. Porque Satanás, ele arranja os dentes. Ele tem inveja desse filho, dessa filha, que é na verdade gerado de novo, nascido de novo, nascido de Deus, gerado do Espírito. Você não sabe o quanto que Satanás é invejável. Por isso, ele sabe que ele não consegue destruir o Espírito Santo. Aí então ele procura destruir os vasos que o Espírito Santo habita. Quem é estes que o Espírito Santo habita hoje, hein? É nesse filho. É nessa filha. E então ele parte para cima com tudo. Vejam, por isso ele disse: depois havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Agora, por que eu disse que você não pode ser tentado espiritualmente? Porque espiritualmente você recebeu uma redenção completa, perfeita, correto? Você veio através de uma redenção eterna. E você não é mais aquela velha criação, daquela velha origem do princípio de Adão. Você agora é uma nova criação daquele princípio da semente do grão verdadeiro de trigo que é Cristo. Ele. Você diz: como que eu saberei? É a forma que você foi gerado, a forma que você nasceu. De que jeito você nasceu? O que saiu do corpo de Jesus?
Saiu água, saiu sangue, um separadamente do outro, e vida. Ali era saindo cada filho, cada filha, cada membro do seu corpo, a sua noiva. Aleluia! Por isso que quando irrompe em cada um de nós, o Espírito Santo irrompe através dessas três coisas. Como disse na primeira carta do apóstolo São João, no capítulo 5. No verso 7, 8. 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E esses 3 são um. 3 são os que testificam na terra: a água, o sangue e a vida. Esses 3 não são um, mas concordam em um. Que é exatamente justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, vida eterna. Nós tivemos uma gestação completa e perfeita. O nosso nascimento foi um parto legal, através do assim diz o Senhor. E com isso trouxe sobre nós esse tremendo poderio, o qual é invencível. Satanás não pode ir com um filho de Deus. Nunca pôde e nunca poderá. Eu duvido Satanás fazer um filho de Deus rezar as suas Ave Maria. Eu duvido Satanás fazer um filho de Deus prostrar diante de um ídolo. Eu duvido Satanás fazer um filho de Deus crer em 3 deuses. Você é filho de Deus, você é filho desse Pai, você sabe que Ele é um único, e o Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o autor e o consumador da sua fé. Não porque alguém diz, é porque você nasceu. É experiência dada por você através da palavra. Correto? Agora, aí nós podemos ver, irmãos, a edificação desse crente. Vejam, por isso que Paulo fala que não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas, fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Deus cuida de cada filho. Ele não deixa você sentir aquele cheiro, aquela friagem. Ele te dá um cobertor completo, que cobre você desde os pés até a cabeça. Aleluia. Isso é verdade, não é? Oh, o profeta diz, que lindo verso. Que lindo verso. Em minha opinião, que se a palavra, como as raízes da grama, que é uma coisa que se apodera, olha, muitas vezes nos meus cultos de cura, eu tento mesmo após os mestres já terem passado através de tudo isso, eu tento voltar e tomar a palavra e estabelecer um alicerce na palavra. Ei, irmãos, é por isso que nós devemos sentir assegurados. Deixa vir os ventos, deixa vir as tempestades. Eu lhes garantirei absolutamente que nenhum eleito será removido do seu lugar.
Ele está arraigado e afundado nesta rocha. Ele tem se tornado, juntamente com os apóstolos e profetas, coluna desse alicerce, desse templo. Vejam, onde é a infraestrutura sustentada sobre isso daí? A revelação. Correto? Então vejam bem como ele está dizendo isto. Estabelecer um alicerce. A igreja de Deus, ela é edificada sobre o fundamento e a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Não é mesmo? Você sabe que os patriarcas, eles eram os patriarcas e profetas, e os profetas também, e os apóstolos. E nós somos esta infraestrutura dessa edificação que é estabelecida ou edificada sobre esse alicerce através da palavra que veio aos profetas. Os profetas trouxeram a palavra e então a palavra entrou e veio a cada filho. Quem nos traz essa edificação sobre esse alicerce é Cristo, a palavra. Por isso que nós não somos abalados, de jeito nenhum. Há poucas noites atrás, eu recebi uma cartinha de crítica, que foi boa. Um homem me disse, irmão Brana, você é apenas um garoto ainda. Disse, eu pregava o evangelho antes de você nascer. E disse, todos os meus 46 anos, mais ainda. Ele era um professor de alguma escola bíblica. E ele disse, mas um homem que, da sua espécie, que ensina as pessoas, o mesmo assim o faz, uma observação como você fez outra noite. Olha como ele estava criticando o irmão Brana. Disse, eu penso que isso é ridículo. Disse, você diz que o diabo não tinha nenhum poder para curar? Ele disse, talvez. E se eu lhe disser que o diabo tem poder para curar? Disse, e agora você me perguntaria se você estivesse aqui presente. Porque eu sei. Disse, eu irei te contar. Disse, na nossa cidade, há uma mulher que vive ali, que tem um espírito ruim. E as pessoas vão até ela e procuram de cura. E disse, ela arranca o cabelo da sua cabeça, e ela tira sangue de suas veias, e o envolve nesse cabelo. Vai até um rio e joga aquilo sobre os seus ombros, e não olha para trás. Se ela olhar para trás, disse, então a enfermidade permanecerá com a pessoa. Mas ela tem que jogar aquilo no rio, como se fosse um esquecimento, e ir embora. E disse, 60% das pessoas, e nós continuamos contando, são curadas. Disse, e agora? Se o diabo não pode curar, o que é isto? Veja, irmãos, hoje nós não ficamos apurados numa pergunta dessa, porque nós temos um profeta, não é mesmo? Nós sabemos muito bem como responder isso para um ímpio. Isto é a verdade. Você tem a revelação. Você tem uma visão maior. Correto?
Mas se nós não tivéssemos um profeta, estaríamos como esse sujeito, do mesmo jeitinho, crendo que Satanás também cura. Bom, mas vamos ver a resposta. Então respondi eu e disse: meu bondoso e amado irmão, com todo o devido respeito aos seus anos, 46 anos, vê? Com todo o devido respeito aos seus anos de ensinamento, mas eu não lhe direi agora que Jesus Cristo mas eu lhe direi agora que Jesus Cristo disse que o diabo não tem nenhum poder para curar. E se Jesus Cristo disse isso, está terminado para mim. Aleluia. E para mim também. Tá para você? Ele disse: se Satanás expulsa Satanás, então seu reino está dividido contra si mesmo e não poderá subsistir. E ele não pode expulsar Satanás. Então você me pergunta: como então essas pessoas foram curadas? Ora, não é a pessoa a bruxaria, não deve nada a ver com isso. Tem nada a ver, tanto a bruxa como a bruxaria dela. Tem nada a ver com isso. Assim como eu não teria nada a ver com isso. Eu pergunto, qual homem que pode curar um outro homem? Nem mesmo uma gripe ele não cura. Vê? Ou qualquer outro homem. São as pessoas que estão se aproximando, pensando que elas estão vindo à maneira provida por Deus para a sua cura. Elas não têm uma revelação, elas não têm uma visão, então elas vão em todo lugar. Aonde elas ouvem alguém dizer, elas vão. Isto é a verdade. Mas quem cura elas é a fé. É a fé. É a fé individual delas em Deus que opera a cura. Vê? Esta é a aproximação que elas consideram. Não é o feiticeiro, pois não seria mais do que um homem. Se então, portanto, o evangelho pode apenas manobrar, ou ele pode apenas alcançar enquanto a palavra de Deus é ensinada. E os homens baseiam suas esperanças na palavra eterna de Deus. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra, não é mesmo? Bem, então aí você pode ver, irmãos, que uma pessoa que vai nos lugares assim, que procede dessa maneira, essas pessoas, elas são ignorantes, espiritualmente falando. Isto é a verdade. Elas não entendem nada de Deus quanto a frequentar determinado lugar. Ela simplesmente creia que aquilo dali, através daquilo dali, Deus vai lhes curar. E Deus não faz exceção de pessoas. Deus derrama as suas bênçãos sobre todos. Sobre todos. Nós estamos em um mundo, e esse velho mundo é como um acampamento misto. Isto é a verdade. Tem toda espécie e classe de semente nela, ou nele. E ambas estão sendo abençoadas pelo mesmo sol, pela mesma chuva. E Deus dá a cada um aquilo que ele crê por fé. Correto? Isto é a verdade, mas não quer dizer que não, que um filho e uma filha de Deus são bênçãos. Oxalá se todos pudessem ver que eles têm que vir e nascer de novo.
para poder ser uma parte de Deus e Deus ser uma parte dele. Um novo nascimento, porque é o nascimento que faz você uma parte do seu pai. Não é porque seu pai te apanhou lá e te criou, e você foi abençoado dentro da casa dele, e ele te deu todas as regalias, ele te deu tudo que você precisou. Não é isso que te faz filho. Você pode ser abençoado por ele, pode ele te criar desde nenenzinho. Você nasceu, ele te pega e te adota como um filho, te leva para casa e te cria e dá tudo para você. E até ainda faz que você é registrado no nome dele. Nunca faz de você um filho daquele pai. Nunca. Filho é o que nasce, é o que é gerado. Esse é filho. Você pode ser um filho de criação, um filho adotivo, mas não um filho. O filho tem o sangue do pai, o filho tem a natureza do pai, o filho, a vida do pai está correndo na veia dele. Pega o sangue daquele filho, o sangue daquele pai e faz uma análise de sangue. E você vai, examine aquilo, vai dar positivo. Não, ele é pai dele. O mesmo sangue, a mesma natureza, a mesma vida. Agora, o filho adotivo, não. Você pode até tirar muito proveito disto e ter tudo que você pode ter, mas não é um filho. O filho nasce, o filho é gerado, e nós somos nascidos de novo. Vejam. Por isso que nós não podemos ser enganados por nada, irmãos. Porque a vida do Pai está em você. E quem lhe mantém, quem lhe sustenta, é a vida dele. Nós não somos baseados que somos salvos através das bênçãos. De jeito nenhum. Olha, nosso Pai, nosso Deus, Ele é um Deus de milagre. Ele pode me curar, Ele pode te curar, Ele pode fazer tudo isso, Ele é capaz de fazer. Mas se Ele não fazer, isso não muda o nosso comportamento como filhos. De jeito nenhum. Nós continuamos sendo filho, porque a vida dele está em nós. O sangue espiritual do Espírito Santo corre nas nossas veias. Correto? Oh, como isso é tremendo. E aí então, quando essas pessoas não têm esse sangue, não têm essa vida, na vida deles, eles se alegram com tudo. Dá um arrepeiozinho. Puxa, quando eu ouço a palavra, me arrepia tudo. Me arrepia da ponta do pé até o cabelo da cabeça. Olha como é que eu estou aqui, ó. Você já viu eles fazer isso? Isso é verdade, o que eles fazem. Por quê? Não tem a revelação. A revelação é dada para filhos. Filhos de Deus, nascidos de Deus, gerados de Deus. Quando você tem essa revelação, você não tem a parte da palavra. Você não pode ter a revelação e ter parte da palavra. Se você é um filho nascido dela, você tem toda a palavra. Você crê nela com toda a segurança. Você não tem nenhuma pergunta e nenhum ponto de interrogação para Deus. Você nunca pergunta para Deus assim: Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? O que eu fiz para isso acontecer? Não! O filho nunca pergunta isso para o pai. Ele fala bem assim: papai, o senhor sabe muito bem o que fazer. Eu entrego em tuas mãos. Cuida de mim. Cuida dos meus cuidados, porque eu não posso cuidar nem de mim, quanto mais dos meus cuidados. Eu entrego tudo em tuas mãos, papai, e descanso na promessa da sua palavra. Isso é verdade. Abraão fez isso. Você já imaginou ser tentado, provado 25 anos? E Deus cumpriu a promessa, porque ele nunca
nunca titubeou na fé, mas creu. E Deus imputou por justiça. Quando ele já não estava mais valendo nada, Deus desceu a Abraão. Isto é a verdade. Oh, como isso é tremendo. Vejam bem, o doutor Adair, aqui na cidade, meu amado amigo, disse um dia, ele disse: Billy, você não acha que o povo tivesse fé para tocar uma árvore ali fora, eles obteriam os mesmos resultados? Eu disse: como poderia você ter fé naquilo? Se você pudesse ter a quantidade igual de fé, crendo que aquilo foi a maneira provida por Deus, para você tocar numa árvore, e aquilo faria isto, então eles poderiam fazê-lo. Mas quem tem fé na árvore? Eu tenho fé no que Deus disse, eu apenas tomo aquilo. Então a fé não é edificada em areias movediças de concepções emocionais, porém a fé é edificada em um padrão, a palavra eterna de Deus, a rocha das eras. É ali onde a fé toma seu descanso solene e nunca se move, quando ela é edificada bem ali. Aleluia. Eu não estou muito preocupado com o que nós estamos passando na condição de nosso dia, no mundo que nós vivemos, fisicamente. Eu não estou me preocupado com isso não, irmãos. Sinceramente, eu digo mesmo, tudo está nas mãos de Deus. A única coisa que eu posso fazer é só orar e obedecer. Faça isso, que Deus te abençoará em tudo. Deus gosta disto, obediência, em nome de Jesus Cristo. Deus os abençoe. Amém. Por caminhos que trilhei, os meus pés feridos estão, e os ombros tão cansados, com o peso da cruz, e as lágrimas insistem. O meu rosto vir molhar, só tu, Jesus querido, é quem pode as enxugar. Não retires teu Espírito do meu pobre coração. Se eu perder tudo na vida, tua presença eu terei. E quando tu voltares, com os santos subirei, muito além das estrelas. Eu então descansarei. Não retires teu Espírito
Essa graça. Bem, isso é um hino cantado que é a Bíblia, né? Deve ser a vida de cada crente. Canta e vive. É isso que eu falo. Um hino desse é uma responsabilidade muito grande. Quando você canta um hino desse, você tem que estar disposto a viver ele. A viver ele. Certo? É a mesma coisa de você dizer para mim, o que vale é só Jesus. E mais ninguém. Só Ele é a minha confiança, é a minha segurança, é a minha vida, é a minha saúde, é tudo que eu tenho, é Jesus. E quando você canta um hino desse, fica sabendo. O que você canta, você vai ter que passar por aquilo. Muitas vezes. E daí quando vem as lutas, vem as provas, vem os testes, não. Isso aí eu não quero. Desse jeito, né? Mas o verdadeiro eleito, não. Ele está bem exercitado. Ele é bem instruído. Ele é bem ensinado. É um filho que está edificado em Jesus Cristo, através do batismo do Espírito Santo. Isto é verdade. Deus continue nos abençoando. E o abençoa também a todos aqueles que estão nos assistindo, né? Irmão Raimundo e Nazaré, Alzerina e Gisele, Elisane e família, Celiete, lá em Etaçolândia. Deus abençoe aqueles que não notificaram também e o ajude cada um superar as barreiras, os momentos difíceis dessa vida e chegar do outro lado e ancorar o seu barco no porto além do rio. Amém. Com as nossas cabeças inclinadas, Pai Celestial, leva-nos com esta bênção em nossos corações, com essa definição, simplesmente com esta fé viva, convicto de que nós nunca movemos para um lado nem para o outro, mas permaneceremos olhando para cima e vendo que a nossa redenção está próxima. Em nome do Senhor Jesus Cristo, leva-nos em paz, protege-nos e nos guarda de todos os males. E agora e para todos sempre nós te pedimos. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe. Abençoe outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Mais um ano se passou e estamos aqui. Enfrentamos dificuldades para voltar a este lugar. Apesar das grandes provas, não podemos esquecer das bênçãos que aqui vamos receber. Colocamos de pé e unimos as mãos. Temos que Deus nos fez mais um milagre. Vamos louvar, sorrir e cantar, bendizer o seu nome, porque sabemos onde Deus está se torna um santo.
Quanto tempo esperamos pra chegar aqui?